Olá, olá. Espero encontrar você bem e a sua família também. Espero que você esteja aproveitando bastante o nosso estudo sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. Essa videoaula é dessa série. Você deve ter visto aí na playlist. Base, livro, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, Pastor Peter Scazzero. Tá bom? Olha só como a gente já caminhou nessa série de estudos. Hoje, a nossa aula é a aula 52, né? 52. Bastante coisa gravada. Lembro que os vídeos têm em média aí 10, 12, 13 minutos aí, mais ou menos de média. Se você perdeu algum, é só ir na playlist no meu canal do YouTube e voltar, né? Em videoaulas anteriores, tá bom? Eu espero que esteja fazendo sentido para você estudar sobre a espiritualidade do ponto de vista da questão emocional, né? Com uma questão emocional saudável, uma espiritualidade sadia, bacana para a nossa vida cristã, para o nosso crescimento. A gente está falando há algum tempo, aí, algumas videoaulas já, com base na história do Jó. Né? Nós conhecemos muito bem a história do Jó. Jó teve uma experiência traumática, difícil, onde ele perde todas as suas posses, perde sua saúde e perde seus filhos, tudo de uma vez só. Né? E isso é muito traumático, muito difícil. E se a gente acompanhar lá no livro de Jó, a gente vai ver que o desfecho é só pelo poder de Deus mesmo, né? Só pela maravilhosa graça do Senhor que nos alcança, que é possível terminar uma história de Jó como ele termina. Né? Eu bem sei que tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia de ouvir, né? Agora de contigo eu andar, ou meus olhos te veem, enfim. É um livro maravilhoso, uma história muito difícil, mas que expressa e ilustra muito a realidade de muitos de nós. Né? Não exatamente como aconteceu com Jó, mas às vezes passamos por situações tão difíceis, assim, tão traumáticas, e aí no final ainda a transformação do Espírito Santo vem sobre nós. Né? Hoje, por exemplo, gostaria que a gente olhasse sobre a temática de permitir que o antigo dê origem ao novo. Né? Permitir que o antigo dê origem ao novo. Quando a gente passa por alguma situação muito drástica, traumática, como foi o caso de Jó, por exemplo, né? Voltando aí à história, a gente, invariavelmente, as pessoas têm uma certa dificuldade de avançar, de prosseguir, de seguir na caminhada. Né? Eu já ouvi algumas histórias assim, nossa, você está passando por uma situação dessa, como você consegue continuar? Como que é possível seguir adiante? Né? Aí eu gosto muito do Soren Kierkegaard, que dizia o seguinte, a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas ela só pode ser vivida olhando para frente. Né? Então, às vezes, a gente fica lá no passado preso e não avança. A vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas ela só pode ser vivida olhando para frente. Com o passado, a gente aprende, a gente não permanece nele. A gente precisa avançar. Não podemos ficar preso lá nas coisas que passaram. Tudo se fez novo. Louvado seja Deus. E aí, pensando em permitir que o antigo dê origem ao novo, eu posso inferir aqui, com vocês, que essa é a lição de Jó. Né? Essa é a lição de Jó. Quando ele seguiu essa trilha difícil de permitir que todas aquelas perdas que ele teve ampliassem a sua alma para Deus, Deus o abençoou com superabundância. Então, por exemplo, o Jó não foi transformado apenas espiritualmente falando. Sua espiritualidade foi transformada, né? Foi elevada, vamos dizer assim. Ele passou de nível com todo aquele sofrimento. Mas a gente pode dizer que Deus lhe deu o dobro de tudo que ele possuía antes. Então, por exemplo, o Senhor abençoou o seu estado último de Jó, muito mais do que o primeiro. A riqueza dele foi duplicada. Deus deu a ele 10 filhos, mais uma vez, e ele viveu até uma idade muito avançada. A gente vê lá em Jó 42, de 10 a 17. Jó 42, de 10 a 17.
Eu queria destacar o que eu sempre falo em relação a Jó, porque veja bem, Deus duplica a riqueza, dá 10 filhos. Quem é pai e mãe sabe muito bem que ao perder um filho, no caso dele foram alguns filhos de uma vez só, né, abre-se um buraco, uma ferida, uma lacuna no interior da alma da pessoa, de forma que, por mais que Deus dê outros filhos, aqueles outros filhos são bênção do Senhor, herança do Senhor. Mas estes outros filhos não substituem ou não vão preencher aquele buraco, aquela ferida que ficou aberta em função dos filhos que se perderam. Os novos filhos não substituem os antigos filhos. Não é assim? Você que é pai e mãe pode me dizer. Agora, a questão não é essa. A questão é o que Jó fez com toda essa situação. Nós temos... No mundo teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo porque Jesus venceu. A gente se esquece que o vencer de Jesus, a ressurreição, a vitória, a bênção, a vitória sobre a morte, só vai acontecer depois da crucificação. Para que Jesus ressuscitasse, era necessário que ele morresse. Muitas vezes nós não entendemos esse processo. Eu não estou dizendo aqui que ninguém precisa morrer, não é isso. Mas eu estou dizendo que muitas vezes, em muitas circunstâncias da vida da gente, nós precisamos passar por algumas tribulações, por algumas situações, por algum sofrimento que vai nos permitir alcançar a bênção maior. Jesus alcançou a bênção maior, venceu o maior dos adversários, que era a morte. Mas para isso ele precisou morrer. Não é assim? Então, veja bem, não estou dizendo que você precisa perder filhos e ter novos filhos, não é isso. A gente está usando a história de Jó apenas como uma base, para tentar refletir no sentido de que a nossa espiritualidade vai ser emocionalmente saudável, vai ser sadia, a partir do momento em que nós entendermos que os sofrimentos da vida, as perdas que sofremos, as lutas que passamos e vivenciamos, as derrotas que temos, que Jó foi derrotado. Pensa comigo, ele perdeu tudo que tinha, suas propriedades, perdeu sua saúde, perdeu seus filhos, numa vez só, um dia só. Isso é uma derrota enorme, ou não? Poderíamos dizer que Jó é um derrotado. Ah, mas Deus deu tudo em dobro para ele, depois deu novos filhos. Ok, mas estes não substituem os anteriores. Mesmo do ponto de vista humano, nós aqui entendendo que Jó foi um derrotado, passou por um tempo de derrota na sua vida, ele consegue, como eu disse no início, ele permite que o antigo dê origem ao novo, o algo antigo dê origem ao algo novo. Às vezes na vida da gente precisa acontecer assim. Nós muitas vezes não permitimos que o sofrimento, a perda, a dor, que isso nos faça crescer no sentido de estar mais próximos de Deus. Vou dar um exemplo. Quando nós perdemos pessoas, não é muito triste, nós sofremos demais. Isso precisa nos aproximar de Deus. Revoltar contra Deus, brigar com Deus. O Jó fez isso ao longo do livro até que ele entendeu, ele atingiu um nível de maturidade que ele entendeu que não era esse o caminho, que todas as coisas estavam nas mãos de Deus e no controle de Deus, e que Deus tinha a sua vontade permissiva às vezes. Deus permitia que as coisas acontecessem, como ele permite. Deus não faz nada na vida. Já foi vontade de Deus. Não a vontade que Deus tem de ir e executar, mas ele permite que as coisas aconteçam. Permite que as coisas aconteçam. É a vontade permissiva. Às vezes Deus permite que alguma situação aconteça na minha vida, na sua vida, para que nós possamos evoluir espiritualmente também. É muito difícil tocar nessa temática, porque é difícil a gente entender. Por exemplo, a mensagem central de Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, tem tudo a ver com essa história de Jó. A mensagem central de Jesus Cristo é que o sofrimento e a morte produzem a ressurreição e a transformação. Então, o sofrimento e a morte, a mensagem central de Cristo é que o sofrimento e a morte produzem a ressurreição e a transformação. Não tem como ter ressurreição e transformação sem sofrimento e morte. Jesus sofre, padece e morre. E então ele ressuscita, acontece a transformação. E foi à direita de Deus Pai. Precisamos entender isso. A morte e o sofrimento vão produzir ou vão ter como resultado a ressurreição e a transformação. É difícil a gente aceitar isso. Ninguém aqui quer sofrer. Eu não quero sofrer. Você quer? Eu não. Mas
O objetivo desse estudo é que a gente entenda do ponto de vista da espiritualidade como é que nós podemos lidar com os sofrimentos da vida, com as situações, com as circunstâncias que se levantam, porque a vida não é feita de coisa boa só. A vida não é feita só de momentos bons. A vida não é feita só de situações agradáveis. A vida é feita de situações que nos colocam, muitas vezes, em posição de questionarmos o nosso Deus, como Jó fez ao longo do livro. De questionarmos a fé, de questionarmos a palavra de Deus. Isso faz parte, isso é humano. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo que habita em nós vença esse duelo com a nossa humanidade, com a nossa carne. Tá bom? Espero que esteja fazendo sentido, fazendo você refletir. A ideia é que a gente reflita em uma espiritualidade que seja emocionalmente saudável. Não uma espiritualidade alienada, fora da realidade, mas que ela seja emocionalmente saudável. Combinado? Deus abençoe você. Reflita nisso. A aulinha 52 já... Daqui a pouco a gente chega em uma marca histórica de vídeos gravados de uma mesma série de estudos. E eu espero que esteja sendo bênção e fazendo a gente refletir e pensar. Tá bom? Deus abençoe você, um ótimo dia. A gente se encontra na próxima semana no estudo sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. Até mais.